Eu vou cingir a minha sustentação, portanto, àquilo que é objeto e que tem relevância à sucumbência recursal, que está, no caso, o objeto do nosso pedido. Dizer que o eminente relator, ao enfrentar as questões envolvendo andou muito bem ao enfrentar as questões de ordem técnica, de não existir coisa julgada, e uma breve síntese do processo. Trata-se de uma ação de indenização por acidente de trabalho proposta pelos irmãos do trabalhador falecido e pelo espólio deste mesmo trabalhador. Os irmãos com o pedido de indenização material, de indenização moral, e o espólio deste empregado com o pedido de pagamento daquilo que foi a perda econômica que ele teria se em vida estivesse, se trabalhando estivesse, para que o produto deste saldo, que seria aquilo que ele ganharia, oferiria em vida, se constitua em patrimônio, em renda, que vai ser objeto de herança e divisão entre as partes. Temos, ao nosso sentir, que se trata dessa hipótese por inúmeras razões. Esclarecendo, houve uma primeira ação trabalhista proposta pela mãe desse trabalhador, que faleceu aos 18 anos. Ele estava no horário de almoço ali na empresa, no pátio da empresa, e foi atropelado enquanto um caminhão dava ré. E esse caminhão, dando ré, atropelou e levou a óbito desse trabalhador. Ele tinha 18 anos na ocasião desse acidente de trabalho que levou ao seu falecimento. Esta primeira ação trabalhista proposta pela mãe do trabalhador, esta mãe foi patrocinada, essa primeira ação, por outros advogados, por outros colegas. E o fato é que naquele processo, por razões que não nos cabe aqui repristiná-las, houve ausência na audiência de instrução e, portanto, o processo foi julgado improcedente, aplicando confissão ficta pela ausência de impugnação. Quando esse caso chegou ao nosso escritório, nós ficamos bastante sensibilizados com a hipótese e entendendo que não há correlação, pertinência subjetiva e o alcance da coisa julgada daquele primeiro processo com esse, porque os sujeitos são diferentes. E bem andou o eminente relator ao afastar essa preliminar que fora reconhecida na sentença, entrando ao mérito e divisando a indenização, concedendo a indenização moral. Pensamos que é possível se reconhecer a culpa exclusiva da empresa e, se não a sua culpa exclusiva, a sua responsabilização objetiva, pelo contexto em que o acidente se deu. O trabalhador estava no pátio da empresa, no horário de almoço, e ali, para se proteger do sol, ele estava ali parado e um caminhão dando ré o atropelou no momento da ré. Fala muito sobre a culpa exclusiva, a culpabilidade exclusiva da empregadora por esse acidente, fala muito o laudo feito pela fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. O que diz esse laudo? Que não havia alarme sonoro de marcha ré e posicionamento dos espelhos retrovisores no veículo que estava dando a marcha ré. Ora, se não havia alarme sonoro para alertar quem estivesse atrás que o veículo estava dando marcha ré, e não havia, isso constatado no laudo, posicionamento dos espelhos retrovisores, o contributo para a existência do acidente, nos parece, foi exclusivamente da empregadora, ao permitir que no meio ambiente de trabalho houvesse um veículo naquelas condições indevidas para a proteção do trabalhador. O laudo aponta ainda uma série de outras circunstâncias, mas eu quero chamar a atenção para uma delas. Por que esse trabalhador se encontrava naquele momento embaixo de uma carreta de cana, sentado sobre uma garrafa d'água térmica, uma garrafa térmica de água? Por que ele se encontrava assim? O laudo esclarece. Não haviam áreas de vivência na sede da reclamada. Os trabalhadores do pátio, peço Tênia para fazer referência ao laudo, os trabalhadores do pátio
não possuíam áreas de vivência disponíveis para descanso, reposição hídrica e proteção contra intempéries, numa área de 30 mil metros quadrados a céu aberto. E nos meses de outubro e fevereiro a temperatura é muito alta. Então, o trabalhador só estava naquela condição ali sentado, abrigando-se do sol intenso das 13 horas. Se ele estava num local porque não havia área de vivência fornecida pela empregadora, se abrigando do sol, quer nos parecer que todo o contributo para a dinâmica do acidente não partiu da sua pessoa, mas sim da empregadora, por esse conjunto de faltas em prover um meio ambiente de trabalho adequado. Por isso, razões para que atendendo à culpa grave da empregadora, portanto, se majore inclusive o valor da indenização moral perpetrada. E uma outra questão de índole eminentemente jurídica, que sempre nos chamou a atenção nesse caso, diz respeito, e aí Vossas Excelências são as pessoas mais preparadas para enfrentar esse tema, porque eu creio que o papel do advogado, o papel da advocacia é suscitar essas discussões perante o direito. Há que se pensar, Excelências, um trabalhador faleceu com 18 anos de idade. A primeira ação proposta pela mãe desse trabalhador, que por questões de ordem processual, endoprocessual, confissão ficta, pela intranscendência não pode passar para outro processo, por uma inércia própria daquele processo, ali se sepultou qualquer discussão de pensionamento vitalício como titularidade da genitora. Pensionamento vitalício. E, não obstante esta questão de ordem processual, a gente precisa ter em mente a ideia da reparação integral dos danos. E, constatado que a empregadora foi decisiva para o advento morte de um trabalhador, repito, com 18 anos, que não fazia nada de errado, estava no horário do almoço, no sol de 13 horas, sentado tentando se abrigar do sol sob uma garrafa d'água. E se houvesse um apito sonoro no caminhão que estava dando ré, ele teria ouvido e provavelmente não teria sido morto. Enfim, ora, o fato de não ter mais a titularidade subjetiva para pedir o pensionamento vitalício é causa para desonerar o causador do dano de responder pelo pagamento daquilo que a vítima auferiria durante a sua vida? Seria como desonerar a responsabilização integral por um dano por ausência de quem o peça. Isso não contribui para o direito. Isso não contribui para a evolução das relações sociais. Isso não contribui para a evolução da dinâmica das relações de trabalho, da proteção ao trabalho. Então, por essas razões que neste processo, nós colocamos como autores do processo os irmãos e também o espólio do trabalhador falecido. Espólio esse pretendendo receber, não a título de pensão vitalícia, porque esse, repito e reconheço, sepultado no primeiro processo, já que o seu titular foi inerte em comparecer à audiência, mas espólio esse legitimado, sim, para a pretensão de receber a indenização daquilo que o trabalhador com 18 anos auferiria na sua vida útil laboral. E esse valor se constituindo como renda, como patrimônio divisível depois em sede de herança. É uma questão, eu sei, de direito. Procurei precedentes na justiça do laboral, não encontrei, mas não é por isso que nós não devemos desafiar a intelecção dessa matéria. Então, respeitosamente, esses são os fundamentos da nossa sustentação. Muito obrigado a Vossa Excelência.